Um rádio fabricado em 1975 pode ter passado já por várias assistências, em vários lugares, em vários momentos da existência do aparelho. Bom, então, um dos desafios de restauração, e aí nas playlists do canal você vai encontrar alguns vídeos que eu já fiz sobre isso, falando sobre desafios de restauração, o que é muito diferente você pegar um rádio ou qualquer aparelho eletrônico novo ou moderno, como esse, por exemplo, que é referência hoje no meio dos radioescutas, como rádio de qualidade, né, para rádio escuta, mas é um rádio DSP, não se compara a tecnologia processador digital no rádio com a tecnologia analógica. A gente já comentou sobre isso. Mas exemplificando, você pegar um aparelho como esse, que acabou de vir da fábrica, e fazer um reparo, aqui não existe uma restauração. O aparelho está íntegro. No máximo ele caiu e quebrou alguma coisa, ou apresenta algum defeito relacionado ao transporte. Lembrando que isso aqui atravessa o mundo, né? Fabricado na China e vem para o outro lado do planeta. Então ele eventualmente pode ter algum defeito aqui que não está funcionando, você vai procurar o defeito e vai corrigir. Porém aqui não há como saber por onde que esse rádio passou. Esse rádio aqui é do Roberto, lá de Curitiba. O que aconteceu com esse rádio? Ele estava pronto. Aqueles que acompanham o canal podem ver na placa. A placa está limpa, bonita, desoxidada. Os componentes esgotados de praxe a gente já substituiu. Ele ganhou um cordão novo, o ponteiro foi revitalizado, partes metálicas foram desoxidadas, a placa foi lavada pela parte de trás também, a chave de ondas foi limpa e desoxidada. Enfim, e o rádio já está calibrado, em tese. O que aconteceu? Eu fui calibrar esse rádio e eu notei que havia alguma coisa errada com o ganho em AM no rádio, tanto em ondas médias e todas as faixas de ondas curtas. Bom, talvez não seja familiar para alguns de vocês, mas esse rádio tem 8 faixas, eu separo em dois grupos. O primeiro grupo, que é frequência modulada, que tem aí a faixa de FM, e o segundo grupo, que é amplitude modulada, que são as faixas de ondas médias, SW1, SW2, 31 metros, 25 metros, 19 metros, 16 metros e 13 metros. Bom, eu divido assim, didaticamente, os grupos para poder raciocinar na busca dos defeitos. Eu notei que amplitude modulada, o rádio não tinha o ganho que deveria ter. Fácil de notar. Eu coloquei, depois que eu calibrei, notei no instrumento já, né? no comportamento, na calibragem. Quando eu colocava nas faixas, principalmente nas faixas de ondas curtas, o rádio não tinha aquele ruído característico que o Transglobe tem que ter. Ele tem que ter um ruído característico proveniente do QRM da atmosfera ou do meio, dos ruídos eletrônicos, tanto QRM como QRN, são ruídos tanto eletrônicos, estáticos, efeitos da natureza ou ruídos eletrônicos. O rádio não tinha. Mas como que um rádio que já foi restaurado, que eletronicamente está perfeito, por que eletronicamente está perfeito? Porque se você olhar no manual de serviço desse rádio, e eu aproveito para ressaltar mais uma vez, o manual de serviço é a bíblia, é a bússola, é o mapa do equipamento, seja qual for. Esse é o manual de serviço desse rádio. Rádio Super Transglobe, modelo B41 e B482. Aqui, se você olhar com atenção, você vai ver que ele dá subsídios para que você faça alguns testes. Por exemplo, as tensões. Você pode testar as tensões nos transistores do rádio, nos diversos transistores do rádio. Você vai ter aqui tensões em relação ao chassi. Isso aqui é familiar para mim. Então, o que eu faço? Quando o rádio está pronto, reparado, eu já posso, ao longo do trabalho, eu já estou testando as tensões. Eu já sei que está ok. Mas aqui não tinha o ganho suficiente. Bom, aonde está o desafio agora? Descobrir aonde que o rádio está deixando a desejar em relação ao ganho. O que eu estou me referindo como ganho? Bom, eu já mostrei em outros vídeos, dessa vez eu vou mostrar na placa. No circuito, se você procurar aí,
vai encontrar algumas observações que eu fiz com relação ao funcionamento da eletrônica desse rádio. Em dois blocos separados de, vamos dizer assim, de trato do sinal que entra pela antena, né, didaticamente. Então, se eu estou em FM, ele vai entrar aqui no que do que a Philco chamou de grupo 100 e vai passar pelo transistor conversor de RF de FM, vai passar pelo oscilador de FM, vai passar pelo misturador de FM, vai logo no primeiro amplificador de FI, que esse é dedicado para FM, esse transistor aqui, e aí ele sai daqui, então aí agora ele faz uma escolha. O que vai ser injetado no canal de FI que é comum a AM/FM? O sinal que vem de lá da FM ou o sinal que vem de AM? Aonde entra pelas diversas antenas. Esse rádio tem dois conjuntos de antenas, de bobinas de antenas, de circuitos tanque, né, de AM. Então ele tem aí as 7 bobinas, sendo que uma delas é a bobina de ferrite e as outras 7 são bobinas ou transformadores na placa do rádio. Então esse sinal de AM que vem pelas antenas, ou pela antena, que é muito fraco, ele é injetado na base do transistor conversor de AM, né? Escolhendo aqui na chave de onda em qual das bobinas, do primeiro grupo de bobinas de antena de AM. Então suponha que você escolheu ondas médias. Ele vai selecionar a bobina de antena de ferrite, que está lá no rádio, vai vir aqui na base do transistor conversor, depois ele vai injetar via chave de ondas no outro conjunto de bobinas de... Aqui ele chama de antena e RF, né? Ó, eu chamei tudo de antena, mas aqui é antena, aqui é RF. Depois, na sequência, no transistor oscilador local, né? Vai fazer o batimento do sinal que vem de lá e vai entregar então o sinal que vem de lá mais 455 kHz, que vai na base do misturador desses sinais, e então vem aqui e vai lá naquela última bobina lá, né? E então vem no canal de FI. O meu problema está aqui, o nosso problema, né, desse rádio. Ele tem pouco ganho. Agora, como saber aonde que está com problema de ganho? Então você vai ter que analisar separadamente o comportamento de cada estágio desses. Do conversor. O oscilador não, porque o rádio está oscilando. O oscilador não vai reduzir o ganho do rádio, a não ser que o transistor esteja com defeito. Mas não é o caso, ele está oscilando, né? E se você tiver um componente ao redor do circuito oscilador aqui, o rádio para de oscilar. Então você nem tem sinal. Então vem lá do conversor, passa por todo o conjunto de bobinas e chave de ondas. Um fator crítico desse rádio é justamente a chave de ondas. É tudo interligado. A chave de ondas, quando ela gira todos os contatos e tudo comuta aqui. Tudo comuta ao mesmo tempo. Então, essa chave de ondas suja, engordurada, com óleo, com poeira, o rádio não vai funcionar direito. Mas, levando em conta que esse rádio já foi todo higienizado, a gente descarta de antemão qualquer possibilidade de termos um problema de sujeira, porque o rádio está limpo e os contatos estão limpos. Então, como localizar o defeito, o baixo ganho? Teoricamente, se eu tenho um estágio que é comum a AM e FM, que é o grupo 200, e a FM está perfeita, que é o caso desse rádio, FM está perfeita. Então, eu tenho que pensar que o grupo 200, ou as FIs que são comuns para a AM e FM, estão ok. Então eu tenho que pensar que o defeito de ter um ganho não normal, abaixo do normal, ele está aqui no estágio da AM. Então, mentalmente, eu já isolei o problema. Mentalmente, não na prática. O defeito está no grupo 300. Mentalmente ou teoricamente. O esquema me dá esse caminho. Como eu já expliquei em outros vídeos, o esquema é um mapa, uma bússola. E sem o esquema, você não vai consertar esse rádio. Sem o esquema, a gente pega coisas como, por exemplo,
aquele unboxing que eu fiz aí no canal, está na playlist série de restaurações de rádios Philco Forte Transglobe, onde uma pessoa pegou o rádio lá do Henrique, lá de Porto Alegre, e saiu varrendo, trocou tudo, trocou todos os capacitores. O rádio ficou como se a pessoa estivesse montando o rádio. E isso assassinou o rádio. Ele está condenado. Porque não é possível que um aparelho tenha uma intervenção tão violenta volte a funcionar. Teria que reverter o processo. Tirar todos aqueles componentes velhos, todos os componentes novos que foram substituídos de maneira errada e refazer o rádio. Isso é inviável. Né? É impossível. O tempo de mão de obra envolvido nisso inviabiliza o trabalho. Bom, então, mentalmente eu já tenho um caminho. O defeito do rádio não ter o ganho que eu quero está no grupo 300, que é justamente o estágio de amplitude modulada. Ondas médias e mais as suas faixas, diversas faixas de ondas curtas. Agora, como medir o ganho desse negócio? Se nós estamos falando de RF, de radiofrequência. E eu vou mostrar isso ao longo do tempo para vocês. Eu vou compartilhar isso com vocês. O que vai me possibilitar localizar esse defeito que eu não consegui ainda, eu ainda não localizei. A probabilidade do defeito está na minha mente, mas eu ainda não localizei. O que vai viabilizar isso primeiro, aliar conhecimento de leitura de circuito. Tem que ler circuito, né? Conhecimento de leitura de circuito. O raciocínio de como os sinais que entram pela antena de AM e vão lá na chave de ondas, e vão lá no transistor conversor, e passam pelo oscilador, e vão no misturador, e são injetados no canal DFI, e vêm aqui até o diodo detector, onde são convertidos em sinais de baixas frequências, e são enviadas para o amplificador de áudio, e se tornam som audível. Nesse caminho, aonde está o problema? Aonde está o problema que eu estou tendo perda de ganho? Importante, se você é hobbyista, ou mesmo se você seja técnico, colega, não se aventure. Não se aventure procurar defeitos sem o esquema e sem um raciocínio lógico do que está causando esse defeito de baixo ganho. Esse rádio, se eu quisesse entregar ele para o proprietário, eu poderia. Ele está funcionando. Ele está perfeito em FM. Ele está funcionando em ondas médias. Em ondas curtas ele está fraco, mas se eu colocar uma antena externa aqui, ele dá uma revivida, ele volta, ele pega algumas estações. Não é o normal, ele não está ok, então um projeto que deveria estar pronto vai atrasar um pouquinho mais, porque eu vou buscar agora o defeito. Primeiro eu vou isolar o setor, aonde está o setor que apresenta para mim o baixo ganho. Em que lugar que está aqui? Vamos imaginar o seguinte, isso aqui é uma autoestrada, tem várias vias, né? E um carrinho chamado sinal de RF de AM na frequência, vamos falar assim, na frequência do range de frequências de ondas médias, vamos falar do range de frequências de ondas médias, que vai aqui, o manual me dá isso, 530 kHz aproximadamente, aqui ó, 530 kHz a 1650. Então eu tenho um carrinho, esse carrinho está entrando aqui, ele está pegando uma autoestrada que foi selecionada aqui, e ele está indo, e em cada estágio que ele passa, ele dá uma amplificada nesse sinal. Ou seja, ele aumenta um pouquinho a velocidade do carrinho. Né? O carrinho entra fraquinho aqui a 10 km por hora na antena, ele passa então por várias pontes, vários elevados, vários viadutos, e algumas rodovias não pavimentadas, e ele chega então aqui num posto de combustível chamado T301, transistor original, A030 da Philco. Quando ele chega aqui na entrada desse posto de combustível, então é injetado combustível nele, e ele sai desse posto de combustível mais rápido. Ele entra a 10, sai a 30. Agora ele está a 30 km por hora, ele vem aqui, mais autoestrada, muito mais autoestrada, e aqui, nesse posto de combustível chamado T302,
A043, original da Philco, ele então recebe um companheiro, um colega, um carona. Esse carona entra e confere a ele uma frequência, graças ao batimento, que vai somar 455 kHz. E aí ele segue, e ele chega num outro posto de combustível chamado T303 A044, original da Philco, e ali ele recebe mais uma injeção de combustível, lubrificante, tudo mais que um veículo precisa, o aditivo lá, né? E ele vai agora a 60 km por hora, e ele vai em direção a uma autobahn, como se diz na Europa, né? Em que ele vai entrar lá num posto de combustível, num outro grupo agora, no nosso T201 A042, e ele vai então receber uma injeção de velocidade. Agora ele vai a 200 km por hora, que é a velocidade permitida pela autobahn lá na Europa. Aí ele sai aqui do primeiro, mas ele não está a 200 ainda, ele está a 150 km por hora. E ele chega finalmente no último posto de combustível, onde ele vai conseguir daqui para frente chegar a 200 km por hora. Mas aí ele tem que chegar num outro lugar que se chama diodetector, aonde tem que haver uma conversão, porque essa velocidade de 200 km por hora não é possível que ele chegue no seu destino final, que é o alto-falante, né? Tem que haver uma conversão aqui. Então há uma conversão no circuito detector, essa velocidade então cai radicalmente, de novo, como era lá no início. Porém, lá no início não era possível, não era inteligível ao ser humano o que vinha lá, porque era radiofrequência. E o conversor então converte isso em sinais de áudio, uma série de filtros aqui, e vai lá então para o amplificador de áudio, que vai pegar esse sinal de áudio fraquinho aqui e vai fazer a mesma coisa, vai conferir velocidade até o carro chegar em alta velocidade no alto-falante, e vai transformar os sinais elétricos em sinais mecânicos e mandar para o ouvido das pessoas que vão ouvir o rádio. Legal? Bom, esse vídeo tem que ficar por aqui, mas eu prometo continuar com vocês essa série de explicações sobre metodologia de análise de defeito num rádio analógico, o que talvez colabore aí para vocês na bancada, os ajude a entender um pouco a busca de defeitos específicos nos aparelhos, e não simplesmente fazer aquilo que não deve ser feito, que é ficar tirando e colocando componentes para testar aleatoriamente, ou simplesmente trocar componentes, sem entender uma lógica para isso. Legal? Obrigado até aqui, até o próximo vídeo.